Boa noite a todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Vocês não estão aqui presentes, mas estão nos assistindo e eu acredito que vocês estão juntos conosco no mesmo pensamento, prontos para louvar, bendizer o nome do Senhor nessa noite. Vamos começar esse culto, nesse momento, orando ao Senhor. Feche seus olhos onde você está. Vamos falar com o Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido, esse dia em que o Senhor nos permitiu viver, guardados, protegidos e amparados por Ti. Queremos pedir nesta hora, ó Espírito Santo, esteja nos guiando, nos direcionando, para que possamos prestar um culto ao Senhor, que possamos prestar um perfeito louvor ao Senhor, Pai. Que esse louvor venha do nosso coração antes de vir de nossas bocas, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Que possamos dar o nosso melhor nesse instante, Pai, porque o Senhor é digno, Senhor. Que o Senhor venha estar quebrantando os corações de cada um que está nos assistindo nesse instante. Que durante o período da mensagem também as pessoas sejam quebrantadas pelo Espírito Santo. Que o Senhor venha estar falando a cada coração nessa noite, Pai. Para que possamos, ó Pai, aprender algo que venha do Senhor. Sair com o nosso coração transformado pelo poder do Teu Espírito, Senhor. É isso que te pedimos, Senhor. Desde já nós te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Eu convido você aí onde você está, para não perder o costume, né, a se colocar de pé. Aí, mas se coloque de pé mesmo, não fique só assistindo, não. Vamos prestar um culto ao Senhor nesse momento. Convido você a louvar conosco, a cantar conosco. Né? Cante aí de onde você está, erga a sua voz mesmo, chame seus familiares, chame quem está perto de você, para que possamos louvar ao Senhor juntos. É uma só voz, mas distanciados, né? Queríamos estar aqui juntos na casa do Senhor, mas devido às circunstâncias não podemos. Mas em um só Espírito, em uma comunhão, né? Temos um só Senhor, então podemos louvar ao Senhor de onde nós estamos. Levante-se e vamos cantar conosco. Vamos cantar agora que o Senhor é grande, que o Senhor é muito digno de louvor. Vamos cantar que nós queremos engrandecer o nome do Senhor e agradecer por toda a obra que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos cantar nesta hora. Grande é o Senhor. Vamos cantar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, Que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, ó Pai. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar mais uma vez. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Declare. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra.
ó Senhor, em quem nós temos a vitória. Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar só as vozes de onde você está. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer. Feche os olhos e erga a voz. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Mais uma vez, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que não sei tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus,
suas vozes. Jesus, eu só tenho a ti. Hoje onde você está, Esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. a tua mão, Senhor. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Diga, Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Queridos, boa noite. Nós temos o privilégio de contar com esses momentos preciosos mais uma vez, aonde hoje teremos a oportunidade de meditar sobre um assunto muito especial, que as pessoas falam tanto e conhecem tão pouco. Hoje o título da nossa mensagem é Isso é Amor. Porque das muitas coisas que às vezes nós rotulamos como amor, que dizemos ser amor, de fato não é amor. É qualquer uma outra coisa menos amor, e você vai compreender isso durante o tempo em que nós estivermos considerando à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, o que de fato seja o amor. Mas para obtermos essa compreensão, é necessário que nós tenhamos a direção do Espírito Santo do Senhor. Por isso eu te convido mais uma vez a orar comigo, pedindo essa direção, pedindo que Deus, de fato, Ele fale ao nosso coração através do seu Espírito e nós possamos, então, com a mente e o coração iluminados por Ele, entendermos a sua palavra. Feche teus olhos e vamos orar. Pai querido, nós agradecemos porque o Senhor nos trouxe a esta oportunidade, mais uma vez, para podermos refletir na palavra do Senhor e descobrirmos, ó Deus, quão grande é o teu amor por nós. E é por amor de Jesus que nós te pedimos, ilumina o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, nosso espírito, para que entendamos com clareza a tua palavra. Essa é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Queridos, com relação a essa questão do amor, sempre que nós ouvimos uma história de amor, ela conta com dois personagens, aquele que ama e aquele que é amado. E o amor, por ironia, ele pode ser recíproco ou não. Então é bem assim, inteligente dizer e plausível dizer que há quem ame sem ser correspondido. Se é esse o teu caso, por favor, não fique desesperado. Diz os ditados deste mundo que há sempre um sapato velho para o pé torto. Então não perca a esperança. Até eu casei, creia você. Então, o amor, ele pode ser ou não correspondido, porque ninguém pode obrigar uma outra pessoa a amá-lo e ninguém pode ser obrigado a amar uma outra pessoa. E assim também, nossos relacionamentos, eles gozam dessa liberdade de eu poder ou não poder amar ou deixar de ser amado por outra pessoa. O assunto que nós estamos trazendo é em decorrência de que, nesta semana, no Brasil e em outras partes do mundo, comemora-se, se é que se pode dizer que há o que comemorar, o Dia dos Namorados. E assim você começa a compreender quão diferente é o nosso entendimento sobre o que é amor. Com certeza, aqueles que estarão passando juntos e comemorando juntos o Dia dos Namorados este ano
certamente não eram, em muitas, dessas experiências, os mesmos pares do ano passado. E ano que vem, nesta mesma época, quando se estiver comemorando ou celebrando o que for o Dia dos Namorados, muitos dos pares daquele próximo ano não serão aqueles que estão comemorando hoje, para que você possa entender que, na verdade, o que nós vemos, aquilo que se experimenta, antes de amor, é muito mais chegado à paixão. E a paixão, ela tem essas características. Ela é volátil, hoje existe e amanhã desapareceu. Ela é circunstancial. Eu hoje estou bem, então eu tenho uma namorada, mas se eu sofri um acidente, perdi o emprego, perdi os meus bens, a minha posição social, se agora aconteceu algum desastre na minha vida, acabou a namorada ou o namorado, já partiu para outra, ou outra pessoa apareceu. Então isso é característica da paixão, porque o amor, ele é exatamente o contrário. Enquanto a paixão é volátil, o amor é constante. Ele permanece independente de qualquer coisa. Enquanto o outro é circunstancial, o amor independe de circunstâncias, seja no frio, no calor, na morte, na doença, seja na pobreza, seja em qualquer circunstância, ele subsiste. Apesar de que alguns dizem que isso é folclore, mas, na verdade, o amor subsiste a estas coisas e você vai me dar razão ao final dessa meditação. E, por fim, enquanto a paixão é imprevisível, qualquer uma outra coisa pode mudar ela de curso, o amor ele é previsível, porque aquele que conhece as características do amor já sabe como ele se comporta, como ele vai agir em determinadas circunstâncias, estando presente, as facilidades ou não. Então, o amor é muito diferente de paixão. Porquanto, se o amor é aquela coisa consciente, se é aquela coisa centrada no bem do outro, a paixão é um negócio meio louco, legal até para se viver, mas não é confiável. Tanto que nas crônicas policiais nós encontramos muitas histórias dos crimes da paixão, enquanto o amor é bem diferente. Para que nós possamos entender um pouco mais sobre isso, o amor do qual nós falamos, há um texto muito interessante na Bíblia que o descreve. 1 Coríntios 13, no capítulo, versículo 4 até o versículo 8, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, será muito interessante. Diz assim que o amor, ele é paciente, que o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E como característica última, no versículo 8, no início, diz assim: o amor nunca perece, quer dizer, nunca acaba, não seca a fonte. Então, pelo texto, eu posso então concluir que a maioria dos relacionamentos que nós conhecemos, eles não são baseados no amor, mas sim na paixão. Não são amor, mas paixão. E se não é amor e não é paixão, pastor, o que é? Pode ser qualquer um outro sentimento, mas no amor nós vamos ver essas características: a paciência, a bondade, a benignidade, o altruísmo, a entrega própria. Não há outra forma de ser amor se não tiver estas características. Por isso, a Bíblia nos convida a encontrar e a conhecer um amor que, segundo ela mesmo, excede todo o nosso entendimento. Porque na maioria das vezes nós entendemos de paixão, mas não de amor. Mas, pastor, o senhor acabou de ler o texto de 1 Coríntios.
e ali está descrito, estampado o que é amor. Não. Ali está descrito e estampado em que consiste o amor. Fala-nos do conteúdo, que no amor, o amor contém bondade, paciência, o amor contém, a entrega, o amor contém a justiça. Então nos fala, 1 Coríntios nos fala do conteúdo e das maneiras em que ele se apresenta. Mas quando precisamos de uma descrição da essência, verdadeiramente o que seja, o que é o amor, nós vamos encontrar isso no texto de 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, a parte B desse versículo, que assim nos conceitua o amor. Deus é amor. Então, quando eu falo de amor, eu falo de Deus. Porque entender o que é a paciência, o que é a justiça ou a injustiça, entender o que é saber esperar, não maltratar os outros, nós entendemos. Agora, quando falamos da essência de Deus, isso excede a nossa capacidade de compreender. Bom, pastor, então, por que prestar atenção no que vai ser dito, já que eu não vou entender? Amado, você não tem que entender tudo. Mas qualquer coisa a mais que você possa entender sobre a pessoa de Deus, da qual a Bíblia o conceitua e o referencia como a essência do amor, ou o amor é a sua essência, será muito bom para a sua vida e para a vida daqueles que te cercam. O desafio hoje é justamente compreender um pouco mais desse amor que é Deus e ver que toda a Bíblia ela foi escrita justamente para nos dar ideia dessa história, deste romance, deste amor que Deus tem para comigo e para com você. Efésios, no capítulo 3, versículos de 16 a 20, nos dá mais ou menos assim a perspectiva do que possa ser na nossa imaginação, na nossa ideia, a nossa capacidade de entender o amor. Paulo falando para aqueles irmãos, ele diz assim: olha, irmãos, eu oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo. Perceba bem que o amor é algo que brota do coração. Ele vos fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Eu oro para que vocês estejam arraigados, quer dizer, enraizados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender, e aí ele coloca figuras geométricas que não têm um parâmetro para o lateral, para cima, para baixo. Ele diz: vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Deus que excede todo conhecimento, para que então vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Pastor, mas como ser cheio da plenitude? Meu amado, se esse amor excede todo o nosso entendimento, pastor, como eu vou ser cheio dessa plenitude? Eu confesso a você que te dá uma resposta lógica, objetiva. Para isso, eu talvez não tenha esta capacidade. Sou honesto em dizer a você. Mas uma coisa, esse texto, em seu versículo 20, ele nos revela, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esta pessoa, Deus, é capaz de te levar a um entendimento muito além daquilo que você pode imaginar. Com certeza você não vai compreender a inteireza, a grandiosidade deste amor, porque esse amor é o próprio Deus. E a criatura, o ser criado, eu nunca vou compreender em toda a plenitude a mente, o coração, as razões
daquele que me criou. Mas uma coisa eu sei: quanto mais eu o conheço, mais eu o amo, mais eu me alegro, mais eu me encanto na presença deste Deus que me ama. Para este Dia dos Namorados, o que seria uma demonstração de amor da sua parte para aquela pessoa que você diz amar? Ou o que você esperaria daquele que diz que te ama, te oferecer como prova de que, de fato, aquela pessoa me ama porque ela fez isso? Seria um buquê de flor? Chocolates da Cacau Show? Joias? Roupa de marca? Aquele celular top das galáxias? O que demonstraria para você claramente que aquela pessoa te ama? Ou como você demonstraria o seu amor por aquela pessoa? Então fica aí uma pergunta interessante para você. Se com relação ao outro ou a outra pessoa, você talvez já tivesse de pronto uma resposta, e como ficaria esse relacionamento entre você e Deus? Como você poderia demonstrar o seu amor para com Ele? A Bíblia, da qual nós temos falado nesses nossos últimos encontros, a importância da palavra, de você ler as Escrituras, porque elas te revelam o plano de Deus para a sua vida. Então, essa Bíblia, ela nos traz algumas coisas que estão bem explícitas e de forma muito clara para nós, de como nós podemos demonstrar o nosso amor por Deus. E uma delas é exatamente essa: obedecer a sua palavra. Você quer demonstrar a Deus que você o ama? Guarde a palavra dele. João, no capítulo 14, versículo 21 a 24, Jesus dizendo aos seus discípulos, ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Veja bem, aquele que tem os meus mandamentos e o obedece, esse é o que me ama. Então, quando eu decido obedecer os mandamentos, eu estabeleço com Deus uma relação. Qual seja, ele diz: aquele que me ama será também amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Veja bem, a observação da palavra acaba instituindo entre eu e Deus um relacionamento de amor. O versículo 23 desse capítulo diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, veja bem, você quer um rompimento com Deus, ele diz, versículo 24, aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Então a palavra, ou ela te une ao Senhor em amor, ou ela te separa dele. Por isso, insisto com você da necessidade do seu relacionamento com a palavra de Deus. Mas, pastor, eu não estou entendendo muito essa história de que o Pai, eu, o Espírito virá, né? É porque você precisa entender que Deus, ele realmente excede a nossa capacidade de racionalmente compreendê-lo. Certa vez, um dos seus discípulos, Filipe, perguntou assim: Senhor, mostra-nos o Pai. A resposta foi simples e objetiva. João capítulo 10, versículo 30. Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um só. Então, quando se fala em Pai, Filho, Espírito Santo, nós estamos falando de um único Deus que se manifesta através de três pessoas. Pastor, isso está muito complicado. Eu sei, querido. Como eu falei, esse amor que se chama Deus e que se revela a nós, ele excede a nossa capacidade de entender. Mas creia, esse Deus existe. É um Deus vivo e ama você. 1 João,
no capítulo 2, o versículo 5, diz ainda assim: se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E dessa forma, nós sabemos que estamos nele. Veja bem a importância da palavra no seu relacionamento com Deus. É porque é através desta palavra que Deus mostrará a você o que Ele quer de você e você saberá exatamente o que Deus espera de você e o que você pode esperar deste Deus. Não é maravilhoso? Leia a Bíblia. Estude a palavra. Você vai se apaixonar por Deus, com certeza. Uma outra evidência do nosso amor para com Deus é quando nós decidimos amar o nosso irmão. Espera aí, pastor, esse negócio já está ficando... esse negócio de amor já não seria só eu e Deus? Sim. O seu coração deve ser inteiramente de Deus. Eu estou falando de como você manifesta esse seu amor por Deus. Então, você manifesta observando a palavra e amando o seu irmão. Pastor, o senhor pode me explicar isso melhor? Eu não, mas a palavra pode. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, porque o mundo e tudo aquilo que se manifesta no mundo, permanece neste mundo. E Deus fala ainda em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que é feliz o homem que não cede e não pratica o mal, quando ele é tentado. Mas, pastor, o que isso tem a ver com relação ao meu irmão? Querido, você é incapaz de atingir Deus com qualquer coisa que você faça, a não ser o coração dele. Ele fica triste quando nós pecamos, ele fica, digamos assim, sentido, porque ele sabe que todo mal que nós fazemos acabará recaindo sobre nós mesmos. E é por isso que ele orienta, já que nós queremos uma relação com ele, pessoal, a não amarmos o mundo, porque o mundo é mal com todo mundo. Não se engane quanto a isso. Então, o Senhor, ele fala para que nós possamos, então, dar a ele um presente que acabará nos apontando para o nosso irmão. Lá em Provérbios, no capítulo 23, versículo 26, o Senhor nos faz um pedido da única coisa que nós podemos dar a ele. Porque todas as demais coisas já são dele, não se engane com isso, você não tem nada. A única coisa que você tem e que possa oferecer a Deus é o que ele pede nesse capítulo e versículo. Diz assim: filho meu, dê-me o teu coração. O seu coração quer dizer o centro do seu ser, da sua vontade, dos seus desejos, da sua alma. É a única coisa que você retém e que Deus gentilmente te pede. Ele não vai tomar à força. Ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se mantenham nos meus caminhos. E aí sim você começa a compreender aonde entra o teu próximo, o teu irmão, nessa história. 1 João capítulo 4, versículo 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. O versículo 20 deste mesmo capítulo diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Por isso que quando nós nos deixamos impregnar do mundo, a quem Deus diz, não ama o mundo não, meu querido, porque isso vai ser uma armadilha para você. Porque o mundo vai revelar a você a essência de tudo aquilo que há no seu ser. E você não vai gostar de saber o que é. Mas uma das maneiras, então, concluindo,
essa parte de você demonstrar o seu amor a Deus é amando o seu irmão, porque Jesus veio e pagou o preço por ele, assim como pagou por você. Tanto que ele nos estabeleceu este mandamento como sendo o segundo mais importante das nossas relações. A nossa primeira relação mais importante é com ele acima de todas as coisas e de todas as pessoas. E, igualmente, ame ao teu próximo como você ama a si mesmo. O mundo nos torna egoísta. E Deus, quando ele nos pede um coração, ele quer um coração altruísta, capaz de se oferecer como ele se ofereceu. Para que você entenda melhor o que eu estou falando e o que a Escritura nos disse acerca dessa nossa relação com o mundo, porque para nós estabelecermos uma relação de amor, há necessidade, antes de qualquer uma outra coisa, se somos inteligentes e sábios, é conhecer a outra pessoa e nos conhecermos a nós mesmos, para saber se há alguma compatibilidade. Se eu gosto de tudo que é doce e a pessoa gosta de tudo que é salgado e não suporta o doce, não há como conviver. Se eu gosto do silêncio, mas o outro só gosta de barulho, então eu tenho que saber que eu gosto de silêncio e o outro de barulho para tentar encaixar as coisas. Geralmente não vai dar. Então, quando você se conhece, você é capaz então de oferecer o seu melhor para outro. Ou então, você vai ter uma visão mais realista das expectativas que você tem do que você vai receber uma vez que você se conhece. E eu quero perguntar a você, você se conhece? Quando lá em Provérbios o Senhor diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos estejam atentos aos meus mandamentos, você conhece o seu coração? Seria um bom presente para qualquer pessoa o seu coração? Se você está em dúvida, deixa eu te ajudar com a palavra de Deus. O salmista Davi, certa vez contemplando a grandiosidade, a majestade de tudo que Deus criou, ele se fez uma pergunta muito curiosa e que você certamente deveria fazer a você mesmo. Lá no Salmo 8, versículos de 3 a 4, Davi falando, quando eu contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, e a lua e as estrelas que ali o Senhor colocou, que ali os firmaste, eu pergunto, que é o homem para que o Senhor se importe com ele? E o filho do homem para que com ele o Senhor se preocupe? Quer dizer, Davi ele está incomodado com uma criação tão majestosa, com essa grandiosidade. Será que Deus olha para mim? Será que ele se lembra de mim? Quem sou eu para que Deus se preocupe comigo? Você se imagina no lugar dele, quão realista ele está sendo? A priori ele poderia dizer assim, não, Deus, eu não tenho lugar nenhum no coração de Deus, pela grandiosidade e a majestade das coisas que ele criou. Mas se não fosse essas dúvidas, outras afirmações que a Bíblia nos traz, nos daria a certeza de que não valeria a pena para Deus amar uma pessoa como eu ou como você. Logo no início da história dos homens, relatadas lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 4, nos diz lá que o Senhor faz uma constatação. Nos diz assim, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Quer dizer, não existia bem algum. Paulo vai constatar isso. Ele diz que olhando para a natureza dele, ele diz, eu não vejo em mim bem algum. Honestidade. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, eu vou ler na versão da Bíblia Viva, diz assim, o coração do homem é a coisa mais mentirosa e traiçoeira que existe no mundo. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Está na Bíblia.
Se você tem dúvida, pega lá, vou repetir o texto. Jeremias 17, 9. Não sou eu que estou dizendo, mas a palavra de Deus. Pastor, mas isso está lá no Velho Testamento. Agora nós vivemos no tempo da graça. Agora Jesus, você sabe o que Jesus falou? Do meu coração e do teu coração. Está lá, Mateus 15, 19. Pois do coração do homem saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, né? As imoralidades sexuais, no caso lá o texto, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Olha só isso. O próprio Jesus constatou e nos declarou a partir da palavra. Que razão haveria em Deus para amar você e eu? E por que ele pediria o meu coração? É só por isso, querido. A Bíblia revela assim em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é para você compreender, mas é para você receber e aceitar. Nas palavras do autor bíblico, como não havia uma forma para se descrever a maneira incondicional e absoluta que Deus se entregou a este amor por mim, ele expressou assim, amou de tal maneira. E lá na Escritura, quando eu falei em que Deus ele nos chama a não amar o mundo, ele está falando do estilo de vida, dos valores do mundo. E aqui quando ele diz que Deus amou o mundo, ele diz que Deus amou a todas as pessoas do mundo, de forma incondicional, independente de raça, cor, né, qual situação financeira, posição social. E este amor, ele se manifesta em que, mesmo tendo eu todas as características que foram lidas anteriormente, meu coração seja mau, entregue à perversidade, à imoralidade, seja continuamente inclinado para a desobediência. Ele disse assim que Deus amou de tal forma que ele entregou, ele deu. O amor é assim, ele se entrega, ele se dá. Ele não espera receber antes, mas antes ele oferece. E Deus deu. Mas não deu qualquer coisa. Não foi uma fruta, um buquê de flor, um chocolate, uma joia. Ele deu o que de melhor ele tinha no céu. Deu seu Filho único. Para morrer no lugar de pessoas com as características daquelas que nós vimos nos textos anteriores. Mal, perverso, imoral, ladrão. Deus amou a todos, incondicionalmente. Romanos, no capítulo 5, versículo 8, e também no versículo 10, nos diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos ainda pecadores. Preste atenção. Deus não esperou que eu manifestasse qualquer melhora no meu caráter para morrer em meu lugar. Ele diz que quando nós ainda éramos inimigos, éramos ainda pecadores, ele morreu. Versículo 10 diz assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados, quer dizer, agora dado a nós a oportunidade de nos reatarmos aquele relacionamento com Deus que foi perdido por causa do pecado no Éden. Ele disse, quando éramos inimigos, nós fomos reconciliados com ele, mediante a sua morte. Imagina agora que o Filho ressuscitou e vivo está à direita do Pai e intercede por nós. Querido, não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que ele não possa agir em nosso favor. A mínima manifestação sua de recebê-lo como Senhor e Salvador será tido como uma
oportunidade de reconciliação, porque da parte dele tudo o que era preciso fazer foi feito. Eu quero concluir este momento pensando que, de repente, você se julgue agora muito inferior a tudo aquilo que nós já lemos, talvez consciente do que a tua mente sabe a respeito do que se passa no seu coração, consciente da podridão que existe dentro de nós e que nós às vezes não admitimos. E um texto lá da Bíblia nos diz assim: se falarmos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. Porque nós somos pecadores, nós somos maus. A Escritura não erra e ela deixa isso muito claro. Ah, pastor, mas é tão ruim a gente pensar assim sobre nós. Não, querido. É pior ainda pensar que Deus nos estendeu a mão para nos reconciliar com Ele e que, se assim nós não o fizermos, nós nos perderemos para sempre. Porque o texto que nos declara o amor diz que Ele amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, porque se você não crê, certamente você vai morrer afastado de Deus para todo sempre. E aí sim, irreconciliável. Para concluir esse pensamento, eu gostaria de considerar com você a história de um jovem. Ele tinha tudo que ele necessitava na casa do seu pai. E certo dia ele falou assim: não, eu vou meter o pé, eu vou viver a minha vida. E ele chega para o pai e diz assim: pai, separa para mim a minha parte na herança, como se ele tivesse direito em receber alguma coisa antes da morte do pai. E o pai, ao invés de questionar, ao invés de considerar com ele a impossibilidade daquilo, o pai não. Prontamente, filho, está aqui a tua parte. Vive a sua vida. Deus respeita as suas escolhas. E esse jovem foi, e enquanto durou o dinheiro, ele viveu na farra, na alegria, cercado de amigos, até que o dinheiro acabou. O aperto chegou, os amigos foram embora e ele se viu cuidando de porcos. E a situação era tão difícil, meu querido, que ele, com fome, desejou comer a comida dos porcos. É assim que vive aquele que acha que é independente da vontade do Pai e quer enfrentar o mundo sozinho por sua conta. Mas aí a Escritura nos traz algo que é significativo para as nossas vidas. Nos diz lá em Lucas capítulo 15, versículo 17, que aquele jovem, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Será que o pai fez isso? Versículo 20 diz assim: levantou-se e foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E ali, na continuidade do texto, diz que ele deu uma grande festa, colocou um anel no dedo do filho e falou com alegria para todos que estavam ali que a razão de tudo aquilo era porque aquele filho, ele estava morto. Essa é a realidade daquele que está no mundo. Mas agora ele estava vivo porque ele voltou para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai hoje. Deus espera você. E ainda que, assim como aquele filho, você tenha sido irresponsável nas suas escolhas até hoje, eu quero dizer que esse amor de Deus que excede o meu e o seu entendimento é capaz de te compreender, de te perdoar. Há uma canção lindíssima que é interpretada por um grupo chamado Arautos do Rei, em que seu texto assim diz: que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, e por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou
e do meio dos meus erros estendeu-me a sua mão. Que amor é esse, que esqueceu o mal que eu fiz e em toda a minha vida e me deu o seu perdão. O coro da música diz assim: ó, sim, eu sei, que amor é este, eu vou dizer. A quem quiser ouvir, levanto minha voz aos céus. O amor que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. O amor de Deus pode transformar a sua vida nesta noite. Jesus te ama e espera viver a história de amor que Ele idealizou ainda no céu, muito antes de você ter nascido. Entrega a Ele hoje o seu coração. Deixa Ele cuidar de você. E por mais distante que você esteja hoje dos caminhos de Deus, faça como aquele filho. Deixe que a consciência chegue ao teu coração e diga para você mesmo: hoje mesmo eu vou voltar para os braços e para a casa do meu pai. Volta porque o seu pai está te esperando. Ele vai, cheio de misericórdia, te acolher e restaurar a sua condição de filho. Dê hoje o teu coração a Jesus e deixe que Ele te demonstre por qual razão você deve amá-lo. Voltando ao texto original, nós o amamos porque Ele amou-nos primeiro. Jesus te ama, não esqueça disso. Entrega a Ele o teu coração. Medite nisso essa semana e tome a decisão de voltar para os braços de Jesus. Que Ele te abençoe e te dê uma semana cheia de alegria. Um beijo no coração. Que tenha a você um feliz reencontro com o amor que tudo pode restaurar você e a sua vida. Que Ele te abençoe. Amém? Deus te abençoe. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor,
estando eu perdido, desceu